que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Um mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. E eu consegui, não muito chuta ela de fora, e eu consegui uma outra chave que abriu ali por mim lá. Obrigado. E se eu disser que a leitura que eu queria fazer é arrancar a página? A leitura que eu queria fazer não está aqui. Mas vamos para o serviço cristão. Bom dia a todos. Bom dia. É com grande satisfação que nos encontramos mais uma vez nessa oficina do Espírito, que é o Lar Anália Franco, que nos acolhe de forma tão generosa, essa natureza em nosso redor, a espiritualidade amiga, nos permitindo receber as bênçãos que vem do alto sobre todos nós. Queridos irmãos desencarnados que aqui se encontram, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos encarnados, hoje em número um pouquinho menor, mas com alegria, todos sejam bem-vindos. Na manhã de hoje, nós vamos ter o nosso irmão Robson São Luís a nos conduzir na palestra Caridade, Instrumento da Suprema Felicidade. Mas antes, vamos conversar com Deus, com espiritualidade, com Jesus. Amado Mestre, querido amigo, é com alegria que nos encontramos reunidos em teu nome e te pedimos, Senhor, as benesses que emanam do teu coração sobre este ambiente, onde os nossos irmãos do plano espiritual maior já preparam desde cedo. Mas a nós, Senhor, seja dada a oportunidade de receber os desfrutos, termos as mentes asserenadas, o coração calmo,
e em especial ao nosso irmão Robson, que a tua mão amiga esteja sobre ele, proporcionando a inspiração e que ele traga o que se propôs, Senhor, de uma forma objetiva e simples. Assim, todos nós sairemos daqui alimentados com o teu Evangelho no entendimento da doutrina dos Espíritos do Senhor. Querido amigo da humanidade, que seja aqui manipulado os fluidos que carecemos, e mais tarde, quando retornarmos aos nossos lares ou ao evento que iremos dar continuidade, possamos sair daqui melhores do que quando adentramos. Se tu conosco, divino amigo, hoje e sempre, que assim seja. Uma leiturinha rápida do livro O Nosso, no serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são os dos encarnados. É imperioso reconhecer entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que suportamos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação. Assim, convido o nosso irmão Robson para nos conduzir no tema Caridade, instrumento da suprema felicidade. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, trazendo a sua alegria para os nossos corações. Qual o nosso ideal de felicidade? Qual a nossa missão perante Deus, perante o mundo? O que viemos fazer aqui? Recordemos o momento em que nós, ainda como princípio inteligente, estávamos latentes no universo.
aguardando o momento propício para que pudéssemos adentrar ao corpo físico, seguindo a nossa missão. E nesse aguardar em que o mundo estava sendo preparado, este planeta Terra se encontrava em ebulição, nós começamos a passear pelos reinos do universo, adentrando na fase mineral, na fase vegetal, adentrando na fase animal, onde começamos a adotar o instinto, chegamos no momento de dar o start inicial à missão do espírito, quando nós adentramos o corpo físico. E nessa fase inicial, primitiva, em que nós nos encontrávamos, estávamos começando a galgar o nosso caminhar de evolução como espírito, na realização da missão que cada um de nós foi proposta por Deus. E nesse caminhar inicial, ainda adentrando a fase da razão, nós começamos a adquirir o conhecimento da vida. Começamos a compreender sobre a nossa existência, mas ainda numa fase primitiva, em que iniciamos a conhecer o nosso caminhar. Esse caminhar, nesta fase inicial, ainda nos encontrávamos dotados pelo primitivo das nossas ações, dos nossos pensamentos, ainda sem conhecer o bem e o mal, ainda sem compreender as nuances da missão em que viemos executar aqui. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade deste aprendizado nessa jornada de evolução em que nós nos encontramos. Mais à frente, nas regiões dos Cristos, eis que um espírito aceita a sua missão de vir para esta terra nos trazer um ensinamento único. Estava ele lá, juntos aos demais, e aceita a criar um tratado aos espíritos que aqui ele ia encontrar. E certa feita, estava ali reunido junto aos seus apóstolos, e um grupo de fariseus, sabendo que a sua missão evangélica, né, tinha calado os saduceus, e um dos fariseus começa a lhe instigar Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, eles gostavam de provocar Jesus e ver o que Jesus iria responder. E Jesus assim o responde: amarás teu Deus com toda a tua força, com toda a tua convicção, todo o teu amor. E o segundo mandamento, que é um tratado aos espíritos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eis que é a maior lei que Jesus estipula no seu evangelho, no seu tratado para conosco, um tratado de amor. E a pergunta que não quer calar: aprendemos esta lição? Há 2024 anos aproximadamente, ainda não compreendemos o conceito do amor.
Ainda não compreendemos a nuance deste tratado que Jesus tem conosco. Amar. Quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca uma imposição nesse amor, inicialmente a nós. E amar a nós mesmos é cuidar de nós, cuidar do nosso íntimo, entender e compreender quem somos. E mais tarde, Jesus nos promete um Consolador, que vem no devido tempo, no devido momento, nos ensinar, fazer-nos relembrar tudo aquilo que Ele nos ensinara enquanto estávamos a ler com Ele. E nesse tratado em que Ele diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, Ele fala que é necessário que cuidemos primeiro de nós, para que possamos amar o próximo. E esse tratado de amarmos, de criarmos o auto-amor, é ainda muito difícil para nós. Porque requer renúncia, requer compreensão de si, requer uma viagem íntima do seu próprio coração, para poder compreender quem somos realmente. Compreender e saber distinguir o bem do mal. Onde lá na fase primitiva em que nós nos encontrávamos, ainda não compreendia. E Jesus, quando Ele traz esse tratado de amor ao próximo, em relação a amar a nós mesmos, Ele vem fazer-nos compreender essa divisão do bem e do mal. E Kardec, lá o codificador, na questão 909, ele pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aqui nós vamos começar a compreender essa separação do bem e do mal, é que Jesus, nesse tratado de amor, nos coloca. Os Espíritos respondem a Kardec, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E dizem mais ainda, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas Deus é tão misericordioso para conosco, que Ele nos dá a oportunidade reencarnatória de voltarmos para trabalhar este amor dentro de nós, para que nós possamos a cada oportunidade fazer esse mínimo esforço para nos amarmos e trabalhar o amor ao próximo. E lá no templo de Elfos, onde ali se encontravam as pitonisas, as médiuns do passado, qualquer empreendimento se perguntava antes aos médiuns se deveriam fazer determinado movimento. E lá no templo de Delfos tem uma mensagem que Kardec pergunta à espiritualidade na questão 919. Qual o meio mais eficaz, mais fácil, que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Qual a maneira mais fácil? Qual mais eficaz de trabalharmos esse tratado em que Jesus nos propõe, quando Ele diz para amarmos o próximo e a nós mesmos? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E o maior desafio que nós, espíritos, encontramos é esse conhecer-se. Porque o conhecer-se
requer 3 passos. O primeiro passo é o passo em que você vai identificar em você aquilo que necessita melhorar. Aquilo que você necessita trabalhar para o amor a si mesmo, para mais tarde amar o próximo. Então, Santo Agostinho, na questão 919a, Kardec diz assim: compreendemos essa máxima, mas que maneira eu posso trabalhar isso? Aí Santo Agostinho responde: fazei como eu fizera. Antes do meu sono reparador, perguntava à minha própria consciência o que eu fizera durante o meu dia que eu poderia ter feito de uma outra maneira. Qual o trabalho que eu deveria ter completado e assim deixei para depois? Qual o tratamento que eu fiz para com o meu próximo que eu poderia ter tratado de outra forma? Então, perguntava a sua própria consciência, tirava o seu dia em revista, para identificar em si mesmo aquilo que ele poderia ter melhorado e trabalhado durante o seu dia. Quem de nós fazemos isso? No final do dia não lembramos nem o que comemos na manhã, né? Imagine lembrar o que passamos durante todo o processo do dia. Então, esse trabalho é o inicial, a identificação de si mesmo. É olhar para si. Fazendo uma analogia, é você olhar diante do espelho e se ver refletido a ele, não tal como você é fisicamente, mas como você é intimamente. Fazendo esse questionamento à sua consciência: o que eu fizera hoje? Será que eu tratei determinada pessoa bem? Será que eu fiz algo que alguém tem que reclamar de mim? Será que um determinado movimento que eu tinha fazendo no meu trabalho eu não fiz? Então eu faço esse meu trabalho de revista do meu dia. E ali eu vou identificando aquilo que eu encontro dentro de mim. Então essa é a primeira fase, a identificação. E quando eu identifico nesse processo de questionamento na minha consciência do meu dia, eu passo para a segunda fase, que é a aceitação. Na aceitação, eu vou aceitar aquilo que eu encontrei em mim. Um exemplo. Hoje eu tratei Dona Mariazinha de forma errada. Fui rude com ela. Falei palavras que nem pensei antes de falar. A julguei. Então, no meu processo de revista, eu faço esse pensamento, né? O que foi que eu fiz hoje? Poxa, eu tratei Dona Mariazinha de tal forma. Por que eu fiz isso? Que movimento me fez eu tratá-la desta forma? Aí identifico que foi uma questão de vaidade minha, ou de um orgulho, ou de um egoísmo. E aí eu identifico, foi um processo do meu orgulho. Eu me senti superior a ela e a tratei mal. E aí vem a fase da aceitação. Aceitar que dentro de mim ainda existe o orgulho. E aí eu passo para a terceira fase do autoconhecimento, que é a reparação. Eu vou encontrar meios de reparar esta falta. Chegará um momento em que encontrarei Dona Mariazinha e falarei com ela: me desculpa, aquele momento em que falei com você de tal forma, foi sem pensar, peço perdão. E aí você começa a galgar o caminhar de felicidade como um processo de caridade. Porque você trabalha a si mesmo, inicialmente, identificando aquilo que você necessita melhorar, aceitando aquilo que você encontra e passando para a reparação. O processo reparador
desse processo inicial, aí sim eu vou começar a amar a mim mesmo. Porque todas as vezes em que eu me encontrar nesse movimento de tratar alguém mal, de não terminar um trabalho que deveria terminado, de ter feito algo que alguém pudera falar mal de mim, eu vou estar sendo caridoso comigo mesmo. E nesse processo que mais tarde vai se tornar maquinal, eu começo a olhar o próximo. Porque eu vou identificar nele aquilo que eu anteriormente possuía. Então eu vou começar a trabalhar esse processo de caridade em que eu vou encontrar a minha felicidade. E Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, nos versículos 1 a 7 e 13, ele vem identificar uma forma, né? Como é que ele via a caridade. E aí nós vamos trabalhar cada trecho dessa carta em que ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. O que é o som? O som é o deslocamento do ar. Quando eu falo, a expressão do ar que sai dos meus pulmões, em que as minhas cordas vocais vibram, ele vai proporcionar um deslocamento de ar. E aí sairá um ruído. No caso, é minha voz. A caixa de som que está ampliando a minha voz está fazendo um deslocamento de ar. Mas essa propagação de ar, ela vai até um determinado caminho. O vento vai dissipando aos poucos. A caridade que nós fazemos, conforme Paulo, quando ele diz, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine, ela propaga até onde? Ela tem esse soar até onde? Vou exemplificar para se tornar mais fácil a compreensão. Quando alguém adentra a minha porta pedindo para ouvir um trecho do Evangelho. E aí, muitas vezes, nós estamos num momento difícil, né? Tomando café, não quer atender ninguém e tal, acha enjoado as pessoas que batem a nossa porta. Mas algumas vezes nós recebemos, abrimos a porta e ouvimos aquela pessoa, até num processo caridoso, né? Para com o próximo, de atender aquele que bate a porta, ainda mais trazendo o Evangelho para dentro de nossas casas. Mas quando nós ouvimos determinada passagem, aquilo ali só vai soar para a gente naquele instante, naquele momento. Você vai concordar com aquilo que foi falado ou não, conforme o seu entendimento. Mas ali não vai criar ressonância. O som vai se dissipar ali. Então, alguns processos de caridade em que nós fazemos não soa como deveria. E vamos relembrar alguns vultos que estiveram conosco, que praticaram caridade. E até hoje, o som que elas produziam se propaga. É isso, esse entendimento que o Paulo nos coloca nessa primeira fase da carta aos Coríntios. Então veja, Madre Teresa de Calcutá não está mais encarnada entre nós, mas o seu legado soa até hoje. O som do sino que ela criou tem ressonância em nossas vidas até hoje. Francisco de Assis, até hoje, tem ressonância dos seus ensinamentos em nós. Chico Xavier, até hoje a expansão perispiritual que ele utilizava nos seus ensinamentos ressoa dentro de nós. Então são sinos e símbolos que ressoam até hoje.
E Paulo continua: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada sou. Mesmo que eu busco me intelectualizar de todas as formas, sem amor ao que eu faço, não fará nenhum barulho, não soará como deveria, né? Então, muitos de nós buscamos nos intelectualizar, buscamos trabalhar, estudar aquilo que buscamos compreender, mas o que você vai fazer para soar esse ensinamento que você tem? E Paulo continua: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse integrado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Então nós colocamos em nós a caridade como algo palpável. Eu dou 1 quilo de alimento não perecível para uma instituição. Quando o irmão bate pedindo um prato de comida, eu dou ali um alimento. Mas fica empregado somente naquilo. E aí hoje eu fiz uma boa ação. Ajudei uma instituição de caridade. Ajudei um irmão que bateu na minha porta. E ficamos ali, né? Inertes naquele movimento, achando que fizemos algo de tão grande. E olha aqui o que falou ainda há pouco. O que a espiritualidade nos colocou? Empregando o mínimo possível. Então achamos que se der 10 quilos de alimento perecível, estou fazendo grande coisa. Se atravessa alguém na avenida, um senhor de idade, uma senhora, já fiz a minha missão de hoje, né? Mas empregar o amor, ou foi dado só para aliviar aquele momento? Porque a caridade material é aquela que é mais fácil ser empregada. Alguém precisa de 1 quilo de alimento não perecível, eu vou lá e dou, porque a pessoa também sente fome. Mas a caridade moral, como é que eu a exerço? Como é que eu vou trabalhar esta caridade moral? E Paulo continua: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. É fazer o bem sem buscar nenhum interesse em troca. É aquele ensinamento que Jesus nos coloca, que a mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo. É empregar essa ação do amor sem interesses escusos. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E às vezes quando alguém pede para nós um alimento e a gente dá uma coisa pequena, a pessoa vira o bico, a gente se zanga. Já veio pedindo, ficou zangado porque eu dei isso. E quando ele fala aqui, não se agasta e não se azeda com coisa alguma. O importante é que você ofereceu aquilo que você tinha. Vamos lembrar do óbolo da viúva. Enquanto muitos iam ali doar vários dinheiros, ela doou apenas aquilo que ela tinha. Então, a caridade, ela é pautada naquilo que nós temos de melhor, naquilo que possamos expressar, o mínimo que possamos expressar.
E aí nós vamos para o fundamento da caridade. Qual é o fundamento da caridade? Primeiro, o que é a caridade? Caridade é o amor em ação. É a ação empregada pelo coração, não por você empregar do jeito que você quer. Eu vou ali pedir para eu me livrar daquela pessoa, eu vou dar um quilo de alimento perecível para ela ir embora, não bater mais na minha porta, né? Ação em benefício ao próximo, é o amor em benefício àquele que necessita. Não é somente dar o alimento para o corpo, mas também dar o alimento para a alma. E muitos de nós pensamos assim, mas eu não tenho muito a oferecer. Você tem voz? Você ainda consegue se movimentar? Você tem algum entendimento? Você tem algum momento em que de descanso que você tem em sua vida? Então você pode empregar qualquer ação. O irmão pedinte, ele não necessita apenas do seu alimento, mas ele precisa também do alimento da alma. Ele precisa de um bom dia, de uma boa tarde. Meu irmão, deixa eu fazer uma oração para você. Deixa eu aqui fazer uma vibração para que você melhore, que você encontre, né, a luz no final do túnel. E nós pensamos que a caridade é só pautada no material. Não. Isso me recordo, lá em São Luís, eu morava num bairro, e que o caminho que eu ia para o trabalho, eu sempre passava atrás de uma igreja católica. E nessa igreja católica tinha um irmão, dormia na calçada do lado da igreja. Todo dia eu passava ali e olhava aquele irmão dormindo. Certa feita, fui na padaria comprar pão de manhã cedo, ele estava lá pedindo pão, pedindo um café. E a atendente da padaria, toda sem vontade de querer ajudar, né? E eu comecei a refletir bem ali. Que raio de espírita sou? Vendo um irmão ali, todo dia deitado numa calçada, e nem sequer fui ajudá-lo. Aí nesse dia da padaria, foi um puxão de orelha que eu tive, da espiritualidade. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu subia para a parada de ônibus e encontrava aquele irmão, eu levava para ele um copo de café e um pão. Acordava ele, batia meu irmão, bem aqui, tem um cafezinho para você e um pão. Certa feita eu achava que aquilo ali já estava fazendo muito. Para quem ia na padaria, pedia a boa vontade de alguém dar um pão, dar um café. Mais uma vez entrei numa reflexão. E quando em um determinado momento eu passei por ele, levei o café e o pão, eu sentei do lado dele e perguntei por que ele estava naquela condição. Se ele era da cidade, tinha acontecido alguma coisa. Aí ele veio me contar um pouco de sua história. Ele tinha sido assaltado, ele foi fazer um tratamento no hospital, era o Hospital do Câncer, lá próximo da minha casa, e assaltaram ele e levaram toda a documentação dele. Tinha uma pasta com dinheiro, com documentação, e ele era de Salvador. Ele não tinha mais como voltar para a cidade sem dinheiro, né, e perderam seus documentos, perderam tudo que ele tinha. Então vejam, você começa a julgar. Tá ali, é um irmão que não teve uma boa sorte, vive naquela condição. Mas quando você senta, conversa, ouve a sua história, você começa a analisar quanto você é caridoso ou não. O quanto você aprendeu a lição do mestre de amar o próximo ou não. E aí, a partir daquele momento, né, Deus vai agindo de várias formas. Encontrei uma pessoa que trabalha na própria igreja, onde ele dormia, em que ela trabalhava na área social, e ela começou a ajudá-lo. Ela que descobriu onde ele morava, descobriu a família dele, né? Tentou de várias formas com que ele encontrasse, refizesse a sua documentação, para que ele pudesse voltar para a sua cidade. Mas ele precisava fazer um tratamento primeiro. Depois de muito tempo eu saí deste bairro,
encontrei com ele trabalhando numa banca de revista. O dinheiro que ele começou a ganhar, vendendo algumas coisas, ele comprou revista para revender. Então veja que a partir daquele momento, ele mudou a sua forma de agir. Então observamos que a caridade ela tem uma mão de via dupla, né? Você ajuda e é ajudado da mesma maneira. Então, ação em benefício do próximo. A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser. É essa promoção em que a ação do bem, a ação do amor retorna para você. E lembremos, mais uma vez, Paulo, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos passando por nossas provas, estamos passando pelas nossas expiações. Como é que eu vou trabalhar esta prova em meu próprio benefício, benefício do que está do meu lado? Trabalhando no bem, trabalhando a caridade moral, se transformando. Quando ele diz que a prática da caridade promove a evolução espiritual do ser. Promove também o desenvolvimento de outras virtudes, principal instrumento da salvação humana por vivência na lei de amor. É vivenciar esse amor para com o próximo e para com nós mesmos. Trabalhar o auto-amor para que, trabalhando o amar a mim mesmo, eu possa amar aquele que está à minha volta. E aí diz, a caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito praticada por abnegação e um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Porque trabalhar a caridade é trabalhar a vicissitude do egoísmo. Eu paro de ver para o meu umbigo. Eu paro de ter uma visão somente reta. Porque quando eu trabalho a caridade em função do meu próximo, eu estou trabalhando na virtude do egoísmo. Eu estou diluindo essa vicissitude. Porque eu paro de olhar para mim mesmo. E eu paro de ter uma visão reta. Eu começo a olhar os que estão em minha volta. A minha visão se amplia. O meu corpo espiritual, né, promove essa amplitude maior, né, de ver os que se encontram ao meu lado, não só olhar o que está na minha frente. Isso sim é amar o próximo. Quem é o meu próximo? São todos aqueles que se encontram ao meu derredor. Mas para isso, ele tem que ser inspirada e sustentada na fé, que ele constitui uma mola propulsora. Então eu tenho que empregar também a fé naquilo que eu estou fazendo. Não buscando você a fazer para ter um retorno. Eu estou fazendo isso porque Deus está vendo. Eu vou ajudar a Dona Mariazinha porque Deus está vendo. Pode falar, querida. Quando eu deparei com a frase de Joana de Ângeles, o trabalho de auxílio ao outro é o medicamento colocado em nossa própria dor, quando eu descobri que eu sei fazer caridade. É o amor cobrindo uma multidão de pecados. Sou sabedor que estou passando por provas. Sou sabedor que estou passando por expiação. O que eu tenho que fazer? Cobrir essa multidão de pecados do passado. Essa multidão de erros cometidos lá da fase primitiva, a fase inicial do espírito, até onde nós encontramos hoje. Graças a Deus, Deus nos dá o benefício do esquecimento. Faz com que não lembremos dos erros cometidos do passado enquanto encarnados estamos. Porque no plano espiritual, a nossa visão é mais ampla. E nessa visão mais ampla, eu vou observar
os erros e acertos do passado, para trabalhar a minha vida futura, participando do meu planejamento reencarnatório para uma nova vivenciação na carne. A verdadeira caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida, como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. Qual a nossa missão? A missão de cada um aqui, dada por Deus. Quem sabe? Vai ganhar um bombom quem responder. A missão de amar. A missão de ser feliz. Porque todos nós somos fadados à felicidade. Do primitivo ao arcanjo, nessa roda de oportunidades, de existências, nós vamos galgar o caminhar da felicidade, saindo da condição que Kardec nos coloca na questão 100, de espíritos imperfeitos. Como Fábio ontem à noite falou, nós não somos espíritos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. Estamos na condição ainda de espíritos imperfeitos. Mas a nossa condição, galgada por Deus para cada um, é se tornar um espírito puro. É sair da condição de imperfeição, indo para a bondade, saindo para ser ditoso, para se tornar feliz. E encontrar a pureza de coração. É um degrau de cada vez. A cada encarnação eu vou subindo esse degrau. Eu vou trabalhando uma vicissitude que eu preciso trabalhar. E Jesus, no Sermão do Monte, ele dá esse caminhar dessa escada, onde o primeiro degrau é a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque eles conhecerão o reino de Deus. Então ele galga a primeira humildade, e aí ele vai subindo cada degrau, tornar-se bom, né? Tornar-se perfeito, justo, e assim por diante, até chegar à felicidade. Então vamos aqui avançar, porque o tempo ruge, a Sapucaí é grande, né? Então na questão 888, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom. Ser bom. E a gente pensa que ser bom é ajudar dando comida, ajudando ali um ou outro, mas ser bom, de uma forma geral, é fazer tudo de bem para consigo e para com o próximo. Dar um bom dia, uma boa noite, disponibilizar um momento de sua vida para ouvir alguém, aconselhar. Isso é ser bom. E aqui a gente procura ser, né? A gente coloca a capa da bondade, mas a gente peca em alguns momentos. A gente quer furar fila, a gente quer ser o primeiro, né? A gente, quando faz algo, a gente se glorifica por aquilo. Hoje eu ajudei Dona Mariazinha, hoje eu ajudei Darla, hoje eu ajudei fulano de tal, né? A gente vai sempre fazendo isso. Ser bom no sentido geral, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ouvir alguém, ajudar, se oferecer para fazer algo, isso é ser bom. Indulgência para as imperfeições alheias, identificar as faltas cometidas no outro, as nossas que nós possuímos. A lição que Jesus nos traz, que quando a gente olha o cisco no olho alheio, devemos primeiro retirar a trave que está no nosso. Porque é mais fácil para nós apontarmos os erros dos outros. Mas se observarmos quando nós apontamos para alguém o dedo, 3 volta para nós.
É identificar primeiro em nós as nossas falhas, porque o nosso irmão está no mesmo caminhar que é nosso de evolução. E Jesus nos traz a lição para que a gente reconcilie-se com o inimigo enquanto está a caminho. Então, reconciliar-se com as nossas vicissitudes enquanto estamos a caminho. Vamos avançar porque a gente ainda tem outro trabalho mais à frente às 9 horas. Perdão das ofensas. Colocar em nossas vidas o perdão. E muitos de nós achamos que o fardo nos nossos ombros são pesados que nós não podemos carregar. E Deus coloca o peso ideal para cada um, porque Ele sabe o quanto a gente pode carregar, o quanto a gente pode andar com este fardo. Mas quando a gente trabalha o perdão, esse peso que está em nossos ombros, ele se dilui, ele sai. Então, trabalhar esses três itens que Jesus, como ele entendia a caridade: benevolência para com todos, ser bom para com todo mundo, indulgência para as imperfeições alheias, identificar no próximo que os erros cometidos por ele, nós também cometemos, ser indulgente, ser tolerantes, perdão das ofensas, perdoar toda a ofensa cometida. Mas primeiro trabalhar o auto-perdão, o perdão de nós mesmos. Então, para trabalhar a caridade, nós vamos aqui colocar o que Jesus fazia: consolar, infundir esperança, conscientizar os que estão mergulhados na insensatez, despertando-os para um novo tempo, levando-os à reflexão de que todos os males que atende o ser humano procedem do seu íntimo e somente na sua raiz devem poder ser solucionados, atenuando-lhe a dor, ensinando-lhe que nada é irreparável e que nenhum mal é definitivo. Então, assim que Jesus trabalhava para conosco. Era dessa forma que ele exercitava a caridade para conosco. E para ir chegamos ao encerramento, uma mensagem de Emmanuel: quem dar o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo, a luz ao ignorante, está colaborando com a edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Então, essa mensagem está lá no livro Vinha de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. E relembrando, já para matar, digamos assim, o estudo dessa manhã, lembremos lá de Jesus no capítulo 15, em Evangelho, quando ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes ver. Todas as vezes que fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então, lembrando que a caridade, quando nós praticamos a caridade, estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz: amar o próximo como a si mesmo. E nos aproximando cada vez mais de Deus, pois é através da caridade que demonstramos o nosso amor. E por ele e por nossos irmãos em humanidade. Então, meus caros irmãos, essa é a mensagem, trazida não por mim, mas por Jesus, para que nós possamos observar a nós mesmos, identificarmos em nós mesmos aquilo que necessitamos melhorar, para que possamos trabalhar o processo de nos amarmos. E trabalho desse processo de autoconhecimento para buscar o auto-amor é que eu vou desenvolver a caridade para com o próximo. Porque nenhuma caridade para com o próximo será válida se você não trabalha o amor dentro de você. Porque eu posso dar 1 quilo de alimento para a dona Mariazinha e por trás eu estou falando mal, eu estou fazendo coisas erradas, eu estou destonando tudo aquilo que eu aprendi. Essa não é a verdadeira caridade. Então, que nós possamos, através da mensagem de Jesus, trabalharmos a nós mesmos
e trabalharmos a caridade existente dentro do nosso coração, porque a caridade é o amor em ação. Muito obrigado a todos. Obrigado, agradeço a casa pela oportunidade, né? Espero em outro momento estar novamente aqui, né? Trazendo mais uma vez a mensagem do nosso Mestre Jesus. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos ao Robson, é a estreia, né? Só o comecinho, terá mais. Nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje, domingo da família, nós teremos o passe coletivo, porque o nosso café fraterno hoje é lá na UEMA Sul, a fim de que possamos saborear, além do café, o encerramento do 37º encontro da região Tocantins. A colocação do estudo feito pelo nosso irmão, de uma forma tranquila, pautada e alicerçada nos ensinamentos de Jesus, já foi um passo. Que todos nós possamos mergulhar, refletir e, nesse instante, ao elevar o pensamento a Deus, sentir a plenitude de Deus em nós, porque Jesus dissera que o reino está dentro de nós. Mergulhados na busca desse reino, na abrangência que os nossos olhos espirituais alcançam. Aqueles que aqui foram trazidos serão resgatados pelas equipes espirituais plantonistas desse hospital escola. Mestre Jesus, derrama sobre os vasos que aqui se encontram as bênçãos, a luz do discernimento e da assimilação. Como gotas homeopáticas, esse orvalho divino possa tocar-nos a alma. Que cada um possa ir ao encontro da finalização do encontro com paz, serenidade, esperança e a alegria de viver. Ser conosco, Jesus.